na parede é muito fininha, a gente não vê a parede praticamente, se não tiver contraste. E no estômago a gente consegue ver mesmo sem contraste, como é o caso desse corte. O 3 é o fígado, então, do lado direito, a gente sempre está vendo o paciente cortado como se a gente estivesse olhando do pé para a cabeça, tá bom? No 4 a gente vê o baço, do lado esquerdo. O 5 é a aorta e o 6 é o pilar do diafragma, tá bom? Dayana. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse pilar do diafragma seria a gordura no fígado? Não, já Tá. é a divisão entre o abdômen e o tórax. A gente consegue ver uma parte do corte do diafragma. Isso atrás, que é pretinho, possivelmente é o ar dentro do pulmão. Tá, é porque semana passada eu não pude participar da monitoria de hoje, eu participei na do Hélio, não, acho que é esse. Eu Ele tinha leio. falado que era gordura no fígado. Esse que está marcado em 6? Exatamente. Não é exatamente a gordura do fígado, não. É porque assim, a gente precisa rolar a imagem, foi o que eu falei na semana passada, para a gente poder identificar as estruturas. Mas o que está no fígado vai ficar limitado dentro da cápsula do fígado. Então a gente não vai ter estruturas fora dele. Isso que você está vendo tem a parte branca, que é o 3, o fígado, e aí vem uma linhazinha que parece que sai ali da horta. Deixa eu botar o ponteiro. Sai aqui da horta e vem delimitando o fígado até o final, até os arcos costais. Essa é a divisão que o diafragma faz entre o abdômen e o tórax. Esse pretinho aqui atrás é ar dentro do pulmão. Então, é uma parte que eu consigo ver o fígado e ainda consigo ver uma parte do tórax. Tá bom? Consegue Entendi, identificar obrigada. ou continua difícil? Entendi sim, obrigada. Então, tá bom. Nesse exame, na verdade, a gente sai da tomografia e entra na ressonância em T1. Olha aqui para o líquor pretinho, tá bom? A gente tem as mesmas estruturas, é o mesmo corte, só que visto da ressonância, tá? Aqui a gente tem uma ultrassonografia. No slide passado, o que a Marilene mandou, não precisava identificar as estruturas, então acredito que vocês não vão precisar identificar essa imagem, por exemplo, se ela cair na prova, tá bom? Eu coloquei aqui porque esse é um slide antigo, que tinha mais coisas, e aí eu resolvi colocar, mas não foi um slide que ela mandou para a gente esse semestre, então eu acho que vocês não precisam saber numerar, mas é importante vocês saberem, tá bom? Esse é um fígado visto na ultrassonografia, então a gente consegue ver os espaços-porta, a gente consegue ver a cápsula do fígado, a gente consegue ver tudo direitinho, tá bom? O fígado sem alteração. O 4, diafragma. O 4, então, a gente vê o diafragma, é uma estrutura mais hiperecóica, tem uma densidade maior, então a gente consegue ver ele mais branquinho na ultrassom, tá? Sempre procurar referências anatômicas. Exame com contraste e sem contraste, vocês estão familiarizados, conseguem identificar qual é o que tem, qual é o que não tem? Pode abrir o áudio e me responder no chat, eu estou olhando o chat aqui no telefone. A primeira. O primeiro é o quê? Com ou sem contraste? Com contraste. Isso aí, como que a gente vê? A aorta tá bem cintilante. Isso, a aorta, ela tá hipercaptante e a gente consegue ver que o fígado também tá com uma heterogeneidade. A gente consegue ver alguns vasinhos dentro do fígado. Aqui a gente está conseguindo ver uma parte mais branca, tá bom? Deixa eu só ligar um ponteiro. E a diferença entre as fases, vocês lembram das fases de contraste? Fase arterial, fase portal, fase escletora? O que a gente consegue ver? Quais são as características dessas fases que a gente consegue ver? Acho que a da esquerda é arterial. Sim.
A da direita, eu diria que é a fase escritora. Que As tá nos duas são rins, né? as duas são fase arterial ainda, tá bom? Ah, Lembra que na fase arterial, a gente vê o sangue nos grandes vasos, nas estruturas que recebem o sangue primeiro. Então, a gente consegue ver a aorta bem captante aqui, bem hiperdensa, tá? E o baço, ele tá aparecendo heterogêneo. Quando a gente está na fase portal, o baço e o fígado, eles aparecem mais homogêneos, eles aparecem mais hiperdensos do que na fase arterial, tá bom? Na fase arterial, a gente consegue ver nesse outro corte do lado direito, que a gente tem os rins. A gente consegue ver sangue na aorta ainda, ver nas artérias renais e ver o córtex corado com contraste, mais hiperdenso, tá? E aí a gente passa para a segunda fase, que é a fase portal, né? Na fase portal, a gente consegue ver que o baço ele fica bem mais homogêneo, ele fica mais hiperdenso, e o fígado fica mais heterogêneo. A gente consegue delimitar melhor os vasos, a gente consegue ver o contraste entre os vasos e o parênquima hepático, tá bom? E é na fase portal que a gente consegue delimitar não, mas visualizar melhor as estruturas, a morfologia dos rins. Então, lembra que junto com o fígado e o baço, a gente vai ver melhor também os rins na fase portal, tá bom? Aqui, então, a gente tem a fase excretora, que é a última fase, que é quando o contraste já está saindo do corpo. A gente consegue ver que os rins, eles não, o córtex, o parênquima renal, ele não está mais tão corado assim. O que está corado agora são os cálices, o sistema pielocalicial. Então, a gente consegue ver o contraste já sendo eliminado. Você nota que a aorta, ela já fica um pouquinho mais hipodensa, o fígado não fica mais tão heterogêneo assim, o baço já fica mais homogêneo, mas fica mais para hipodenso do que para hiperdenso. E a gente consegue ver, se a gente descer mais esse corte axial, a gente consegue ver o contraste na bexiga. A gente consegue ver contraste no ureter, que é essa bolinha branca, medial ao fígado esquerdo. A gente consegue ver contraste na bexiga. Então, a gente pensa assim, a fase arterial é a primeira fase, a gente vai ver os vasos proximais, então a gente vê na aorta, vê na artéria renal, e vê pouco as estruturas que estão mais distantes, mais para a periferia. Na fase portal, a gente consegue delimitar bem o fígado, o rim e o baço. A gente vê que o baço fica homogêneo na fase portal. E na fase excretora, a gente vai ver a eliminação desse contraste. Então, a gente consegue ver falhas de enchimento do trato urinário. Tá bom? Leona, Oi. você pode voltar lá na fase portal, por favor? Sim. Obrigada, não quero falar nada não, só queria comparar a imagem mesmo. Ah, tá. Outra coisa, eu queria ver de novo. Tem gente querendo entrar. Eu aceitei agora. Tá ok então. Obrigada. Nada. Ô, Daiane, você pode repetir o que você falou da fase arterial? De qual parte? Não, você estava falando agora. Na fase portal você consegue ver o fígado, o rim e o baço bem definidos. Antes você tinha falado da fase arterial. Então, na fase arterial, a gente vai ver o que está mais perto do coração. Lembrar que o contraste ele é feito por via venosa. Então, ele segue o trajeto até o coração e logo depois ele é bombeado. Então, tudo que está proximal ao coração vai ser corado antes. Então, na fase arterial, a gente consegue ver a aorta, a artéria renal. A gente não consegue ver bem as estruturas da periferia. Então, a gente não consegue delimitar muito bem o baço, a gente não consegue ver muito bem o fígado ainda, porque o contraste ainda não chegou lá. Tá, entendi. Obrigada. Aquela história da gente conseguir ver o sexo dos pacientes. Então, eu vou mandar um link depois para vocês, muito legal aqui do Radiopedia, que ele enumera todas as estruturas dentro dos cortes. Então, você rolando o mouse, você consegue ver todas as estruturas. E aí, uma coisa que perguntaram na semana passada era se na imagem 2, essa parte redondinha aqui onde eu estou apontando, é a próstata. Aqui, nesse caso, é a próstata, mas se você subir um pouquinho, você consegue ver a vesícula seminal também. Então, por ali você já consegue delimitar o sexo e você consegue ver também essa estrutura aqui, pode ser o corpo cavernoso. Então, paciente 2, sexo masculino, e paciente 1, sexo feminino. Do sexo feminino, lembra para vocês que a bexiga,
ela fica embaixo do útero. Então, a primeira estrutura aqui em cima do pubis é a bexiga, que ela fica um pouquinho mais hipodensa. Aí, logo em cima da bexiga, a gente tem o útero. Lembra que quando o útero cresce na gestação, a gestante fica com bastante vontade de fazer xixi toda hora. Por quê? Porque o útero pesa e cai sobre a bexiga. Então, a gente consegue fazer essa assimilação para poder lembrar quem é que vem antes, quem é que vem depois. E por último, lá mais posterior, a gente tem o intestino. A gente tem o reto, cólon sigmoide, tá bom? Então, de posterior para anterior, a gente tem o intestino reto, mais medial a gente tem o útero e mais anterior a gente tem a bexiga. Para numerar as estruturas de novo, as nossas dificuldades começaram aqui, porque já desceu um pouquinho mais o corte, saiu daquela parte lá do diafragma, então a gente fica um pouquinho sem referência. Vocês conseguem numerar essas estruturas? Vocês lembram o que é? O que elas são? Um é fígado, 2 é vesícula biliar, o 3 é o baço, 2. Ah, tá. Tá certo. 2 anterior ao fígado, tá? Vesícula biliar. 3 é o baço, 4 é a aorta abdominal, Anterior não, desculpa, gente. Vesícula não fica anterior ao fígado, ela fica posterior ao fígado. Só que se a gente for cortando, se a gente for descendo e subindo esse corte, a gente vai ver que o lobo esquerdo vai começar a entrar na frente da vesícula, tá bom? É que a gente está pegando um corte em que não aparece o fígado que está na frente da vesícula. o 5 é a veia cava, é inferior, Isso. 6 é intestino, em geral, pode ser o colo. Tem 2 números 6. Um 6 é o corpo vertebral e o Ah, outro sim. é intestino. Tá. O 7 é algum músculo. E o 8 é o rim direito, o polo superior. Isso aí. Certinho. Agora aqui que a gente teve bastante dificuldade e discutimos até lá no grupo, tá? Que são as adrenais. Eu tinha falado na semana passada que era artéria adrenal, mas não é artéria não. São as glândulas adrenais. Causa um pouco de dificuldade porque a gente perde um pouco a relação anatômica e parece que elas estão muito à frente do fígado. Não parece que elas estão no polo superior do fígado. Mas lembra que elas ficam anteromediais. O rim, desculpa. Rim. Lembra que elas ficam anteromediais ao rim, tá bom? Elas são como se fossem uns guarda-chuvinhas em cima dos rins. Elas podem aparecer em outras posições, mas em quase todas as vezes elas vão aparecer anteromedial ao rim. Olha ali do ladinho da aorta, olha o pilar do diafragma, tá bom? Pilar do diafragma, olha aqui ao ladinho da aorta que a gente vai achar adrenal. Logo em seguida eu coloquei uma outra foto, uma outra imagem para a gente poder ver melhor. Então, o lado esquerdo do paciente é o lado direito da imagem, tá bom? A adrenal esquerda, ela tem um formatozinho de Y, então quando vocês forem procurar, se a Marilene não usar a imagem que a gente usou nas monitorias e nas aulas, o que eu acho muito difícil, vocês tentem procurar pelo formato da glândula. A do lado direito tem um formatozinho de V, ela não tem a perninha do Y, e a do lado esquerdo tem um formato de Y, ela tem uma perninha a mais, tá bom? Lembrar que o rim direito, ele é um pouquinho mais baixo do que o rim esquerdo, então às vezes a gente não vai ver os dois rins e as duas adrenais no mesmo corte, tá bom? Na maioria das vezes a gente não vai ver isso, a não ser que tenha alguma alteração que faça com que eles fiquem na mesma altura. Mas normalmente eles são de alturas diferentes também, tá? Então naquele outro slide, eu teoricamente não teria que ver o rim... Ah, não, no outro. Esse aqui? Não, o que a gente estava delimitando Isso. Esse aqui? Eu não teria que ver o esquerdo também, se ele é um pouquinho mais alto? Isso. O rim esquerdo ele é um pouquinho mais alto, mas olha o tamanho desse baço.
Esse baço não está no tamanho normal. Provavelmente Entendi. ele está empurrando o rim esquerdo para baixo, por isso que a gente não está vendo no corte. Entendi. Então, em situações normais, a gente não vai ver os dois rins na mesma posição, tá? E como Tá. o rim direito ele é um pouquinho mais alto que o rim esquerdo, a gente só não vai ver Não, se a mais gente tiver uma baixo. alteração como essa. Isso, o direito é mais baixo do que o esquerdo. Isso. Por isso que eu fiquei confuso. Se eu tava vendo direito, mas eu não tava vendo esquerda, eu falei, ué. Isso. Não é o normal. O normal é a Sim. gente ver primeiro o mais alto, que é o esquerdo, tá bom? Tá bom, obrigado. Que é o que acontece nessa imagem aqui. A gente consegue ver o rim esquerdo, porque ele está mais alto, mas a gente nem começou a ver o direito ainda. Aqui é a mesma coisa. E essas estruturas, vocês conseguem identificar, sabem dizer em que região do corpo a gente está? A gente está no abdômen alto, médio, baixo, está na pelve, onde que está? A gente tá na Acho que a gente pelve. tá na pelve. Acho Isso, que o estamos na 1 é a pelve. bexiga. O 2, o reto. Tá certo? Não sei. Tá certo? Tá certinho? Cadê o 3? Não tô vendo o 3. Não tem Não 3, tem eu acho. 3. 4, eu acho que é a cabeça do fêmur, não é? Isso, Nossa, tá, cabeça Luana. do fêmur. Isso. E o 5 é o glúteo. Glúteo. A gente não consegue diferenciar qual é o glúteo, mas musculatura glútea, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre a pelve? Tentem procurar relações. Então, vocês acharam uma relação muito boa. A bexiga, a gente está vendo a bexiga e a gente está vendo a cabeça do fêmur. Então, provavelmente, a gente não está tão alto assim no abdômen ou a gente já está dentro da pelve. Tá? Então, O procurem os 2 é o ossos. que mesmo? O 2 é o reto, é o gás no reto. Tá? E agora, vocês conseguem encontrar o duodeno? Conseguem achar uma relação que vocês consigam ver onde começa o duodeno ou uma parte dele? O duodeno fica ali bem do ladinho da cabeça do pâncreas. Aquela alça intestinal ali. Isso. Eles... Essa alcinha aqui mais com densidade de gordura, mais hipodensa, tá bom? O duodeno fica bem coladinho aqui na cabeça do pâncreas. Então, quando vocês estiverem procurando relações, lembra que o câncer de cabeça de pâncreas é muito grave e invade todas as estruturas que tem em volta quando ele está no estágio avançado. Então, tem a veia cava inferior atrás, tem a aorta passando aqui do lado, tem veia renal, veia hepática, tem o duodeno passando aqui atrás. Então, lembra dessas relações. Achou a cabeça do pâncreas, que é uma densidade de gordura com uma continuidade de tecido gorduroso. Lembra das estruturas que tem em volta. Duodeno, veia cava, tá? Na imagem da direita, a gente consegue ver mais partes do pâncreas, não consegue ver ele inteiro. Vocês veem que a cabeça já sumiu, mas a gente consegue ver o corpo e a cauda dele. Na da direita, a gente tem demarcado ali o bulbo duodenal. É uma estrutura, é mais difícil de ver, porque a gente tem que ver a saída do intestino, a gente tem que ver a saída do estômago e começar. A gente tem que ver essas duas estruturas. Tem que ver o estômago desembocando no intestino. Aí já é um pouco mais difícil. Acho que se vocês colocarem duodeno, tá certo, tá bom? E outros segmentos intestinais. Então, agora foi a parte que a gente teve um pouco de dificuldade também na semana passada, de tentar identificar o que era jejuno, o que era ilho, onde que ficava a válvula iliocecal. Então, a gente tem essa parte branquinha, essas partes branquinhas aqui, elas são linfonodos, a drenagem linfática do intestino, tá bom? As partes mais branquinhas, a gente tem que tentar relacionar com alguma densidade que a gente conheça. Então, não é tão branco quanto o osso, não é tão escuro quanto o tecido subcutâneo, tecido adiposo, também não é tão claro quanto uma artéria. O que isso pode ser? Possivelmente uma densidade de líquido, tecido linfático, então tecido linfóide do intestino, tá bom? Do intestino. E como que a gente vai diferenciar?
se essas estruturas são jejunum, se é ilho, se é a parte mais proximal ou se é a parte mais distal do intestino. Tenta ver a relação com o arcabouço ósseo. Então, aqui na imagem da direita, a gente está vendo os ossos da pelve. Então, será que essa parte do intestino é a parte mais proximal? Não é, é a parte mais distal, a que fica lá perto da válvula iliocecal, que já está perto do intestino grosso. Então, viu um corte de pelve e está pedindo para determinar qual é aquele intestino, se é jejum ou se é ilho, vai no que é mais distal. Então, fossa ilíaca direita, ilho, tá bom? Agora, na esquerda, a gente tem uma marcação que é mais superior. A gente consegue ver um corte vertebral aqui. A gente provavelmente lombar. Então, a gente consegue inferir que isso não está lá na pelve, que isso não está tão distal. Deve ser a parte mais proximal do intestino delgado. Então, o jejum. Vocês conseguem... Assim, sem a gente marcar o que a gente quer, é um pouco difícil, porque parece que é um monte de alça jogada. Mas tenta delimitar junto com o arcabouço ósseo qual que é essa estrutura. Viu fossa ilíaca direita? Tenta pensar no segmento mais distal, o ilho. Viu que é um corte mais acima? Tá vendo o fígado, tá vendo o rim? Pensa no jejum, tá bom? Vocês têm alguma dúvida aqui? Vou seguir então, tá? Agora a gente passa para o cólon, para o intestino grosso, tá bom? Mesma coisa, relação anatômica, tá? Viu um segmento mais assim, sigmoide, eles sempre vão cobrar, sempre vai ter em formato de S. Viu um Szinho na região mais que tem o ilho, que tem um segmento mais pélvico, é sigmoide, tá bom? Quando ele sobe mais, vocês tentem procurar as relações. Então, cólon transverso, que é o que mostra na imagem da esquerda. A gente está vendo o baço e a gente está vendo o fígado. Lembra que no cólon transverso, na transição do cólon transverso para o ascendente, para o descendente, a gente tem as flexuras, hepática e esplênica. Então, está vendo os dois segmentos e está vendo um segmento de intestino grosso, deve ser o transverso, tá? A mesma coisa para o corte coronal. Então, a gente está vendo o corte coronal, estamos vendo um fígado que não está numa morfologia muito boa, talvez esse fígado não esteja tão saudável. Estamos vendo ar no estômago, que é essa região mais pretinha aqui embaixo do fígado, não é intestino aqui ainda, tá bom? E a gente está vendo um corte transversal de uma alça. Longitudinal de uma alça, desculpa. Então, a gente está vendo uma das flexuras aqui no cantinho direito do paciente, que é a flexura hepática, outra flexura aqui no cantinho esquerdo, que é a esplênica, e uma alça que está descendo, que deve ser o cólon descendente, tá bom? Então, procurem relações, sempre relações anatômicas. Dayana, Oi. no último slide, tem como voltar? Na segunda foto, essa cavidade com ar é o estômago? Essa aqui, É. que eu estou apontando, sim, esse é o estômago. Ah, tá. E em Tá? cima é o fígado, essa. Isso, Tá meio é o esquisito, fígado, né? mas não tá com a morfologia normal dele, não, tá? Tá bom. Não sei dizer que doença que é, mas não tá na morfologia normal, não. Uhum, obrigada. E essa estrutura... Oi? Eu tenho uma dúvida também. O sigmoide, a gente conseguiria ver num corte axial ou só no coronal? A gente consegue ver no corte axial. Eu acho que tem uma imagem, mas ele não é corte axial. Mas a gente consegue ver no axial também. Se a gente estiver vendo a parte dele que é mais horizontalizada, e a gente estiver vendo um formato de S mais na pelve, aquilo ali já é sigmoide. Tá bom. Tá. Se aparecer alguma imagem, você me mostra? Mostra, eu acho que tem uma aqui, acho que tá depois dessas outras aqui. Mas se não tiver, eu mostro no final, me lembra, tá bom? Tá, ok, obrigada. E essa estrutura, vocês lembram qual é? Vocês tiveram um pouco de dificuldade também. Das setinhas azuis. Uma gordurinha
entre uma parte que está mais dilatada e uma parte mais fininha. Que estrutura é essa? É a válvula iliocecal? É a válvula iliocecal, que é extremamente difícil de achar, mas, assim, é muito difícil de achar, na verdade, com uma foto, com um corte. A gente tem que rolar essa imagem, tá bom? Ela, por definição, assim, ela é uma gordura entre duas alças intestinais. Só que existem 1 milhão de gorduras entre as alças intestinais, se você não estiver vendo a imagem inteira, tá bom? Então, possivelmente na prova, eles vão colocar uma imagem que vocês conhecem, essa ou alguma outra que a gente tenha mostrado de válvula iliocecal. Eles não vão cobrar uma que vocês nunca tenham visto, porque é difícil ver, tá bom? Mas rolando os cortes, você consegue ver que a gente tem uma parte mais fininha, que é o ilho, a parte final do intestino delgado, ela se dilata, faz o seco, aí vem uma gordurinha que afina, e aí essa gordurinha, depois de afinar, ela se dilata de novo para o cólon ascendente, tá bom? E esse segmento? Esse era o que vinha depois, que é uma alça intestinal em formato de S. A gente está vendo um corte axial, então a gente consegue ver sim. A gente tem o formato de S bonitinho, contraste dentro da alça. Então aqui é o cólon sigmoide, que desce para o reto, tá bom? Conseguiu ver? Quem tinha me perguntado? Sim, tá ótimo. Obrigada. Eu coloquei essa imagem de anatomia do seco, tá? Que a gente não vai ver isso na tomografia, mas é só para vocês se localizarem, para não ficar tão difícil assim. Então a gente tem aqui o ósseo de saída do finalzinho do ilho para chegar no seco. E aqui embaixo a gente tem o ósseo do apêndice também. E logo aqui do lado, na lateral, a gente tem a saída para o intestino grosso, que é onde fica a válvula iliocecal. Então, essa partezinha aqui mais grossa é o que vai dar aquela hiperdensidade da gordura na tomografia para a gente determinar a válvula iliocecal, tá bom? Mas não é fácil. E agora, que estrutura é essa que vocês estão vendo com a seta vermelha aqui? Perto ali da válvula, tem uma gordurinha por aqui, que a gente não sabe onde fica a válvula muito bem, mas tem uma gordura, deve ser isso aqui. E aí, quando a gente vem para baixo, a gente vê... O apêndice vermiforme? Isso, é o apêndice. Isso aqui é o apêndice. E o seco, não deve dar para ver a válvula, senão ela tinha marcado aqui, mas acredito que seja essa gordurinha aqui perto do apêndice, perto do ósseo de saída do apêndice. Outra vez a válvula iliocecal. Essa imagem foi eu que coloquei, que eu acho que dá para ver melhor, mas mesmo assim também continua difícil, né? Então são duas alças intestinais, uma maiorzinha e uma menor, que são separadas por uma gordurinha mais densa, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? As variações anatômicas do apêndice, então ele pode estar em qualquer um desses lugares, tá? Não fiquem achando que vocês vão ver apêndice porque viu válvula iliocecal. A gente tem que procurar, rolando a imagem do corte, a gente não tem como ver tudo numa foto estática. A tomografia ela é dinâmica, não é estática, tá bom? Então ele pode ter qualquer uma dessas apresentações e a gente tem que mexer na imagem para poder achar o apêndice. Não adianta ver numa imagem estática, tá bom? Então, justamente por esse motivo, ela não vai colocar alguma foto que vocês nunca viram na vida. Ela vai colocar alguma coisa, alguma das imagens que a gente já viu aqui, tá? Se isso cair. Os cálculos, agora a gente saindo das alterações do tubo gastrointestinal, entrando nas urinárias, a gente entra um pouquinho no estudo dos cálculos, vai vir um pouquinho de digestivo ainda, da pancreatite e tudo, mas vamos começar pelo urinário. Então, urinário não, na verdade, endócrino. Onde que vocês conseguem identificar onde é que está esse cálculo?
Ele está perto do rim, mas assim, onde que ele está? Vocês sabem? Alguém quer dar um chute? Na pelve renal? Não está na pelve. Todas essas Ureter? imagens... Não, também não. Todas essas imagens, elas são relativas a... Não é o mesmo paciente, mas da mesma patologia. Esse cálculo é um cálculo da suprarrenal, tá bom? Da glândula adrenal. Nota que vamos ver no corte coronal, que está um pouquinho mais fácil de identificar as estruturas. Então, aqui a gente consegue ver o rim, a gente consegue ver a pelve. Do lado direito, a gente também consegue ver o rim, vemos a pelve, mas em cima a gente tem uma calcificação. Essa calcificação aqui é uma calcificação da adrenal, tá bom? No corte axial, é um pouquinho mais difícil, porque essa calcificação poderia estar dentro do rim? Poderia. Mas olha, nota como o parênquima está fechadinho em volta dela. Se essa calcificação fosse na pelve, a gente veria pelo menos na abertura da pelve, ou a gente veria uma hidronefrose causada pela dificuldade de drenagem de urina dessa pelve, mas a gente não vê, a gente vê um parênquima fechadinho em volta. Então, isso fala a favor dele, fala pra gente que essa calcificação ela não está dentro do rim, ela está fora do rim, mas como a gente faz um corte ali, parece que ela está dentro. Então, tenta ver essas alterações, assim, o que um cálculo desse tamanho dentro da pelve iria impactar. Assim, quais outras alterações que eu iria ver como consequência. Na radiografia, a gente consegue ver também, né, na tomografia, óbvio que a gente vê muito melhor, a gente consegue ver as estruturas em volta, se ele está causando algum efeito nelas, mas a gente consegue ver também na radiografia. Leona, Oi? a adrenal não é mais hipodensa? Oi? A adrenal não é mais hipodensa? A adrenal, ela não é tão hiperdensa quanto o rim, mas ela é hipodensa. Mas ela não é tão... Ela é um pouquinho mais hipodensa do que o parênquima renal. Ela é mais escurinha do que o parênquima renal. Entendi. Mas aí por que não aparece aí nessa imagem que a gente está vendo? Porque a gente está vendo que ela está calcificada. Ah, tá. Entendeu? A gente não vê a glândula em si, a gente só está vendo a calcificação. Entendeu? Mais ou menos. A gente não está vendo a glândula nesse exame. A gente está inferindo que a calcificação é da adrenal por causa da topografia, das relações anatômicas, que a calcificação está em cima do rim, mas a gente não está vendo a glândula. Não é que nem na pancreatite crônica, que fica aquele monte de cálciozinho no trajeto do pâncreas. A gente vê a glândula inteira calcificada nesses exemplos. Tá. A gente não está vendo uma calcificação dentro da glândula, a gente está vendo a glândula inteira calcificada. Uhum. Entendeu? Dessa, vocês responderam na semana passada. Quem é essa estrutura que está com a parede calcificada? Aqui no lado direito do paciente. É a vesícula. Isso, vesícula. Vesícula em porcelana da pancreatite, da colecistite crônica. Aqui ele pede para descrever a alteração da ultrassom, tá? Então, a gente já viu essa imagem na semana passada, a mesma imagem, a gente consegue ver os cálculos dentro da vesícula. Como que eu sei que são cálculos e não outros tipos de vegetações? A gente vê no cálculo, quando a imagem é mais densa, da densidade do cálculo mais calcificado ou gorduroso mesmo, que é o caso da vesícula, os cálculos da vesícula eles têm uma consistência mais gordurosa, mas a gente consegue ver sombra acústica posterior. Então, no cálculo dentro da vesícula, a gente consegue ver eles mais hiperecóicos, e essas estruturas hiperecóicas, elas causam uma sombra acústica posterior.
Então, a gente consegue ver duas sombras compatíveis com as duas imagens hiperecóicas. A gente consegue ver também que a parede dela está formando um reforço acústico, então está mais branquinho na região em volta do cálculo, e a gente consegue ver que a parede da vesícula está mais espessada. Normalmente a gente não consegue ver essa parede assim tão bem delimitada quanto ela está agora. Isso aqui sugere um processo inflamatório. Então, o diagnóstico para esse paciente deve ser uma colecistite por colelitíase, entendeu? Alguém tem alguma dúvida sobre a ultrassom? Para parar de espessar, tem que ser crônica, né? Sim, Na aguda. na aguda não dá tempo de fazer essa reação inflamatória grande, a ponto da gente conseguir ver a parede desse tamanho na ultrassom. Tá, obrigado. Tá? Aqui na radiografia a gente também consegue ver, tá? Então aqui na topografia do fígado, atrás dele a gente consegue ver uns cálculos bem menos branquinhos do que os cálculos renais, por exemplo, porque os cálculos renais eles são basicamente de cálcio, eles são mais branquinhos, eles penetram mais. Isso, eles são mais radiopacos. Mas os cálculos da vesícula, eles são de colesterol, eles são de gordura, eles não têm esse acúmulo de cálcio, então eles não vão ficar branquinhos, tá bom? E vocês conseguem ver onde que é essa estrutura que está mais calcificada, sem ser os ossos? Tem uma região aqui que está mais branquinha. Que estrutura é essa? Ureter? Isso, a ureter. É um cálculo dentro do ureter. Tá? Aí vocês podem me perguntar, por que não é contraste dentro do ureter? Porque o contraste só ia chegar num ureter e nem um vaso, nem no ureter do outro lado, ele só ia ficar em um ureter? Não, né? Isso é uma característica de cálculo, tá? Então, viu uma parte mais hiperdensa de um lado só da imagem, tenta pensar numa patologia e não num contraste, tá bom? Então, um cálculo dentro do ureter causando essa opacidade, causando essa hipertransparência, tá? Daiane, o que Oi. você está usando de referência para saber que você está num corte bem baixo? A gente não está num corte muito baixo, porque a gente consegue ver a coluna aqui ainda, mas a gente não vê os ossos da pelve, tá vendo? Aqui do lado, aparentemente é só músculo ainda, tá? A gente não consegue ver os ossos, a gente só vê o osso da coluna. Então, a gente está numa região aqui em que deve ter acabado as costelas e ainda não começou a crista ilíaca. Então, a gente está ali entre essas duas estruturas. Tá bom, obrigada. Tá? Procure os ossos. Não tem crista ilíaca, não tem arco costal. Onde deve ser essa parte? Deve ser aquele pedacinho do abdômen ali que fica sem essas estruturas, só com a coluna. Aqui, mesma imagem anterior, só que uma reconstrução no corte coronal, a gente consegue ver o cálculo numa imagem e na outra imagem a gente não consegue ver o cálculo. Então, aquilo de rolar a imagem de um lado para o outro. Aqui, num corte mais posterior, a gente não consegue ver o cálculo, e aqui no corte mais anterior da esquerda, a gente não consegue ver o cálculo, e aqui quando a gente vai para mais posterior, a gente alcança o ureter, a gente vê o cálculo dentro do ureter. Tá bom? Lado direito do paciente. Esse aqui também era do lado direito do paciente. E essa calcificação na radiografia, onde fica essa calcificação? Pâncreas. Isso. E o que causa essa calcificação no pâncreas? Qual é o processo que leva a esse tipo de achado? Pancreatite crônica. Isso, crônica. A aguda não dá tempo de fazer essas calcificações. Então, pancreatite crônica, calcificação ao longo de todo o pâncreas, ao longo de toda a drenagem.
Aqui, a imagem vista numa tomografia em corte axial, a gente consegue ver a cauda do pâncreas e o corpo do pâncreas com a calcificação. E aqui a gente consegue ver o corpo e a cabeça com as calcificações também, tá? E voltamos agora para o intestino. Quanto ao calibre das alças, vocês identificam qual é a dilatação de qual alça que está dilatada, se é intestino grosso, se é intestino delgado? Vocês lembram quais são as características que a gente usa para definir essas dilatações? No intestino delgado tem o sinal do empilhamento de moedas e as alças ficam localizadas mais no centro. E o grosso, você tem as austrações e estão localizados mais perifericamente. Isso aí, corretíssimo. Nesse caso, a gente está vendo uma dilatação de intestino grosso, então a gente consegue ver a alça bem distendida, situadas mais na periferia do abdômen, tá bom? Se a gente estivesse vendo uma imagem de obstrução ou de dilatação do intestino delgado, a gente vê o empilhamento de moeda, tá? Então a gente consegue ver que as alças estão mais concentradas no centro. Tem alças na periferia também, porque elas estão dilatadas, estão ocupando um espaço maior, mas elas estão concentradas no centro e a gente tem sinal clássico do empilhamento de moeda. Então, empilhamento de moeda e intestino delgado, tá bom? No cólon a gente tem as austrações, que são aquelas faixinhas que não completam o trajeto transversal do cólon. Então, a gente tem umas linhazinhas mais hipodensas que saem da periferia em direção ao centro, mas elas não completam a circunferência do cólon, tá? No empilhamento de moeda, no intestino delgado, elas completam, é por isso que dá esse aspecto. Então, as linhas, elas vão de uma parede à outra. A gente consegue ver um seco aqui, bem dilatado. Essa imagem não tinha na aula que a gente viu na semana passada, mas aqui a gente tem, para a gente trazer. Eu coloquei, vi nesse slide, resolvi deixar para a gente trazer a informação de que no seco a gente tem que tomar cuidado para essas dilatações não passarem de 12 centímetros pelo risco de perfuração, tá bom? Então, se perguntar, que a gente não viu, então se for perguntado em algum lugar, vocês já sabem. Então, obstrução colônica, a gente vê que não tem gás no reto, aqui embaixo, ó, na ampola retal, a gente vê que está tudo com densidade de gordura, está mais clarinho. Então, a gente tem uma obstrução do cólon e o seco bem dilatado, tá bom? Aqui em cima também, mesma imagem. A gente vê a presença de níveis hidroaéreos. E nessa imagem vocês conseguem identificar onde é que está dilatado, qual é a alça que está dilatada, por que ela está dilatada. Vocês têm alguma ideia? É o cólon que está dilatado. E ele está dilatado porque tem uma estenose ali na direita. Quer dizer, na minha direita, na esquerda do exame. Na esquerda do paciente tem uma estenose, tá? Que é essa região aqui que eu estou circulando. Então, a gente tem uma estenose que está causando a dilatação do cólon ascendente, transverso, do cólon descendente, transverso e ascendente. Então, toda a região para trás da estenose está dilatada e a gente não consegue ver muito bem. Pode ser pelo corte ou pode ser pela própria característica, que depois da obstrução essas alças vão ficar mais fininhas, não vão sofrer uma estenose, mas não vai ter conteúdo ali dentro, então a gente não vai ver gás, a gente não vai ver alimento, a gente não vai ver nada. Então a gente vê uma obstrução anterior à estenose e um afilamento das alças depois dessa estenose, tá bom? Essa parte mais branca aqui, com densidade de gordura, pode ser um tumor fazendo a compressão da luz. Dayana, o que são esses troços brancos aí do lado? É a drenagem linfática. Ah, tá. Tá?
Consegue identificar qual é a alça que está distendida e justificar. Ainda é cólon. Não tem o empilhamento de moeda. Tem o nível hidroaéreo, mas não sei se isso é específico do cólon. E não tem gás no reto. Isso. O nível hidroaéreo ele não é específico de obstrução colônica, ele pode acontecer qualquer nível de obstrução no intestino, tá? Basta ter gás e algum tipo de líquido no interior da alça que vai formar nível hidroaéreo quando elas estiverem distendidas, tá bom? E é uma dilatação colônica mesmo, tá bom? Não tem gás no reto, exatamente. A gente sempre tem que procurar gás no reto, que é um sinal de obstrução intestinal. E obstrução colônica. Mas nível hidroaéreo não é patognomônico, tá bom? Aí tá dizendo que é de jejum, as alças? Por que não seria uma obstrução de jejum? Se essa obstrução fosse no jejum, teria que ser no nível muito proximal dele. Mas que não é o caso aqui, por senão a gente não estaria vendo essas alças até aqui embaixo, tá? Porque o jejum é a primeira porção do intestino delgado. Então, se essa fosse uma obstrução do jejum, a gente veria empilhamento de moeda, a gente dava para ver o nível hidroaéreo, mas a gente não veria esse padrão das austrações que a gente vê no cólon, tá? As austrações a gente só vê no cólon, não tem no intestino delgado. No intestino delgado a gente vai ver empilhamento de moeda, que não é o caso aqui. Tudo bem. Consegue identificar aqui qual alça que está distendida e qual é já está escrito. Essa não teve a surpresinha. Mas é um caso de intussuscepção intestinal, que é quando uma parte do intestino entra nela mesma. Então, a gente tem uma obstrução intestinal, esse lugar onde é mais comum acontecer é na parte terminal do ilho, então lá perto da válvula iliocecal é onde vão acontecer os maiores casos, maior parte dos casos de intussuscepção. Tá? É mais comum nas crianças, no adulto não é tão comum, mas pode acontecer em qualquer faixa etária. Então, uma alça intestinal entra nela mesma e aí causa esse quadro de obstrução, tá bom? Que tem uma clínica específica e tudo, mas não é o caso aqui, tá bom? E aí ele vai causar uma obstrução na parte que está obstruída, da parte que ocorreu a intussuscepção para trás, tá? E vocês conseguem identificar onde é que tem gás aí nessa imagem que não era para ter? Uma radiografia de tórax, que aparece a parte superior do abdômen. Onde é que está esse ar? Está no peritônio, tem gás entre o peritônio e o diafragma. Quer dizer, entre as vísceras, as partes moles. Isso. Na esquerda a gente tem o pneumoperitônio, sim. Tá? Esse gás ele fica ali entre o baço e o diafragma e entre o fígado e o diafragma quando o paciente está em ortostase. Quando o paciente está deitado, a gente tem que pedir uma radiografia com o paciente deitado, em decúbito dorsal, com raios horizontais, que aí a gente vai ver um corte longitudinal do paciente. E aí a gente consegue ver o ar em cima, entre a parede abdominal e o peritônio, tá bom? Dentro do peritônio, na verdade, entre as vísceras e a parede abdominal. E do lado, a gente tem um abscesso, na verdade. Do lado direito, a gente consegue ver que tem um nível hidroaéreo com algum tipo de líquido que está se acumulando no abdômen. Então, a gente está vendo uma parte que é ar e a outra parte que é líquido. Agora, onde está isso? Qual é a estrutura que fica ali? Está mais perto do fígado, né? Fígado. Então, esse abscesso provavelmente é um abscesso hepático que está causando esse nível hidroaéreo, que não tem o mesmo achado que o pneumoperitônio. O pneumoperitônio é o gás livre na cavidade.
Aqui a gente vê um corte axial da tomografia do paciente com um abscesso, tá bom? No fígado transplantado, a gente não tem como saber pela tomografia, pela clínica do paciente mesmo. E a gente consegue ver uma densidade aqui que não era para ter, o fígado completamente desviado para a esquerda e um nível hidroaéreo com esse líquido. Ah, mas como que eu vou saber se isso daqui é uma parte do fígado ou é algum outro tipo de líquido? Pelas densidades, tá bom? Olha aquela tabelinha lá das densidades. O líquido de derrame pleural, líquido de abscesso, líquido de ascite, eles vão ter sempre essa densidade um pouquinho mais hipodensa do que o parênquima dos órgãos. Então, o parênquima do fígado, do baço, eles são mais hiperdensos do que os abscessos e os derrames cavitários, tá bom? E aqui a formação de um líquido, de um nível. Aqui já não vai cair isso para vocês, tá? Foi uma coisa que eu achei no slide, eu achei legal deixar, que essa aerobilia, que é ar nas vias biliares, causada por uma obstrução intestinal, uma obstrução da drenagem das vias biliares e do trânsito intestinal, causada por um cálculo vesical, por um cálculo biliar, tá bom? E aí ele cursa com esse quadro específico que é a aerobilia, que é gás nas vias biliares. Não pode ter, tá bom? Se tiver, você tem que pensar em obstrução intestinal por cálculo biliar. Então aqui a gente está conseguindo ver ar dentro do fígado, tá? Não é para ver de jeito nenhum. Aqui a gente consegue ver um nível hidroaéreo grande. E acho que é um dos últimos slides, que é uma ressonância do abdômen e corte coronal. E o que essa ressonância está mostrando para a gente? O que essas setas estão mostrando? Mostrando áreas de estenose. Exatamente. Estão mostrando uma área de estenose no cólon, tá bom? Aqui, provavelmente, eu acho, não tenho certeza, que é o cólon descendente, tá? Mas não tenho certeza, porque a anatomia está um pouquinho distorcida, mas temos uma obstrução e temos uma dilatação acima dessa alça. Então, a gente consegue ver que a obstrução está levando a uma dilatação das alças proximais à obstrução. Aqui a gente ainda consegue ver as alças distais, mas teria que confirmar rolando o material, as imagens para cima, para baixo, para frente, para trás, tá bom? E aqui é só T1 e T2. Por que não seria contraste, tá? Porque a gente vê que mudaram todas as densidades praticamente ficaram opostas. Então, o músculo de branquinho aqui, de de sinal hiperintenso, ele virou um sinal hipointenso. A gente consegue ver que a densidade o sinal das alças intestinais mudaram, então a parede aqui era branquinha, era hiperintensa, virou hipointensa. Dentro do cólon, o ar ficou branquinho e aqui o ar é pretinho. Então, a gente não é contraste porque as densidades mudaram completamente, viraram opostas uma das outras. A gente não teve realce da estrutura, a gente teve a troca do sinal, tá bom? A parte dos rins que a gente tinha na outra aula, eu mudei as imagens, aquelas a gente já tinha visto, tivemos um pouco de dificuldade, aí eu peguei imagens novas. Então, o que a gente tem nessa aqui? A gente tem uma pielonefrite aguda. E qual é o sinal que a gente observa na pielonefrite aguda? É o nefrograma heterogêneo. Então, a gente tem captações de contraste heterogênea ao longo do parênquima renal. Então, a gente, aqui no polo inferior do rim direito, a gente tem uma hipocaptação do contraste, tá bom? Na fase portal, eu acho. O fígado aqui, ele aparece com uma densidade um pouquinho heterogênea, então acredito que essa aqui seja a fase portal, onde a gente consegue ver melhor também o parênquima renal.
E no polo inferior a gente vê que tem uma área que está captando menos contraste. E a gente vê que tem um borramento da gordura perirenal, isso é muito importante. Notem aqui que no rim esquerdo, a gente tem bem delimitado o córtex renal, onde ele acaba. E aqui fica um pouquinho mais difícil. A gente vê até que tem uma região mais hiperdensa em volta dessa coleção de pus. Então, o nefrograma é heterogêneo, que é essa diferença de densidades do parênquima renal, é característico de pielonefrite aguda, tá bom? No corte axial, a gente vê a mesma coisa. Então, polo inferior do rim direito, a gente consegue ver uma área mais hipodensa do que o restante do parênquima renal. Processo agudo de infecção. Aqui a gente vê uma pielonefrite crônica, tá bom? E quais são as características da pielonefrite crônica? Então, a gente vai ter vários processos de pielonefrite, várias infecções consecutivas que foram causando lesões nesse rim. E as lesões geram o tecido cicatricial. Toda vez que ele cicatriza, ele perde a morfologia do parênquima renal normal. Então, a gente vai ter cicatriz, distorção do parênquima, a gente vai ter uma dilatação dos cálices, hipertrofia compensatória de áreas sadias. Então, aquela parte que estava funcionando ruim, ela vai sobrecarregar as partes que estão funcionando bem. Às vezes, a gente tem um rim atrofiado e o outro hipertrofiado. Não necessariamente dentro do mesmo rim, essas áreas hipertrofiadas. Às vezes, um rim está com a distorção, está atrofiado, com uma distorção do parênquima, e o outro rim está super hipertrofiado para poder compensar essa perda de função de um rim, tá bom? E a perda de diferenciação córtico-medular. O que é isso? Olha no da pielonefrite aguda, que a gente ainda consegue ver o que é córtex e o que é medula. A gente consegue definir direitinho. Tem uma área mais hiperdensa, que é o córtex, e a área mais hipodensa, a medula, e a pelve renal cheia de urina, que é a densidade de líquido. E aqui na pielonefrite crônica, a gente não consegue mais diferenciar. A gente consegue ver áreas borradas mais hipodensas aqui em volta do cálice, que é a medula, e uma área hiperdensa em volta, que a gente não sabe diferenciar onde ela começa, onde ela termina. Então, provavelmente, um paciente que não tem a função renal super deteriorada já. Aqui ainda, pielonefrite crônica, só que no rim direito apenas. Aí foi aquilo que eu falei de um dos rins estarem hipertrofiados para poder compensar um que está com a função renal diminuída. E olha como a pelve desse daqui está bem dilatada. É uma característica da pielonefrite crônica, a pelve bem dilatada em comparação com o parênquima que está bem atrofiado. E foi isso. Vocês têm alguma dúvida sobre essa aula de hoje? A gente achou necessário repetir, fazer mais uma vez, para ver se ficava um pouquinho menos confuso. O que você